Agora chinês também pode ter mais de 2 filhos. Como assim? Antigamente não podia? Não podia. Por quê? Fique aí, eu vou te explicar. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela se chama Chen Xiaofan, professora Minutinho. Mas não é, a gente chama ela professora Xiaofan e ela é do canal Aula de Chinês. Ela já tem 17 anos de experiência de ensino chinês. Incrível, né? Então hoje a gente vai bater um papo sobre essa política de terceiro filho da China. Xiaofan 老师，欢迎你。Bem-vinda! 大家好，大家好，Obrigada pela professora Tia Tia por me convidar, muito prazer. Xiaofan 老师, muito bem-vinda, viu? Nossos alunos vão te amar. Então, segunda-feira a gente recebeu uma notícia, né, de uma política muito estranho, né, para brasileiros, mas para chineses a gente já acostumou que agora liberou para os casais ter o terceiro filho. Mas você sabe por quê? Eu acredito que seja porque a população chinesa está envelhecendo. O que quer dizer isso? Todo mundo envelhece, né? Sim. Mas agora está ficando, assim, a população chinesa está tendo mais pessoas idosas e adultas e está tendo muito poucas crianças. Mas enfim, o que é pouca criança para uma população de 1 bilhão e 400 milhões, né? Sim. Mas assim, a população está ficando muito desproporcional. Porque tem muitas mais idosas e menos crianças, né? Porque a gente tinha uma política, só podia ter filha única, filho único. Tipo eu sou filha única. Ah, você é filha única? É, sim. E você é filha única também? Nós somos da mesma geração, né? Eu não sou filha única, não. Eu tenho 2 irmãos. Ah, você tem 2 irmãos? Nossa. Mas eu tenho 2 irmãos. Você é mais velha? Eu sou mais velha, sim. Eu sou mais velha. Eu já sabia. Obrigada. Sabe por quê? Porque normalmente os pais querem ter filho. Se tiver uma filha, elas vão querer mais filhos. Mas se eles já têm o filho como primeiro filho, pode não ter mais. Sorte sua, você é a primeira. Pois é. É verdade, é verdade. Então, a minha mãe foi obrigada, né, a tentar um filho homem. Porque o meu pai, ele é o filho mais velho, né, o primogênito do meu avô. Então, o meu avô falava assim, o meu primeiro filho precisa ter um filho homem. Então, a minha mãe foi obrigada, né, muita pressão da família. Meu avô obrigava minha mãe a tentar ter um filho homem. Aí tentou segundo filho, gestação, aí minha irmã nasceu. Aí minha mãe ficou muito decepcionada, porque na época não podia fazer ultrassom para descobrir o sexo, né? Porque todo mundo queria filho homem, porque conseguiam trabalhar, né? Ajudar a família, né? Com trabalho de trabalho pesado, né? Então era mais vantagem de ter filho homem. E também, por outro lado, é herança, né? Carregar o sobrenome da família, né? Para continuar a família. Então, é importante ter um filho homem, né? Era importante. Ou continua sendo importante também. Mas, enfim. Aí, a minha irmã nasceu, só que a minha mãe ficou muito decepcionada, porque aí ela teria que carregar o terceiro filho, né? Ela não queria, né? Ela não queria de jeito nenhum. Nossa. E aí, naquela época, como a gente é do interior, então a prefeitura não conseguia, assim, controlar tão rigorosamente. E aí era muito comum, assim, crianças serem jogadas fora, no rios, assim, escondidas
na montanha, era muito comum. Eu sei que é muito cruel, tá? É muito cruel, mas, né, naquela época era comum e a gente, como todo mundo faz, se torna algo comum, sabe? E aí a minha mãe quase fez isso, coitada da minha irmã. A minha mãe quase fez isso, mas graças a Deus... Ainda bem, né? O Ainda amor bem sua irmã mais não alto. foi jogado. Ainda bem a minha irmã... É verdade, a minha irmã é super inteligente, linda agora, graças a Deus. Meus pais deram todo o amor. Ela é super linda e ela é uma pessoa muito inteligente. Uhum, sim. E o seu irmão? E aí a minha mãe foi obrigada, né? O meu avô continuou dando pressão. E aí minha mãe engravidou, só que não sabia se era menina ou menina. E a minha mãe... E mesmo assim, a prefeitura descobriu essa terceira gestação, minha mãe tinha que fugir, a minha mãe foi para a cidade, escondida, e quando estava perto de nascer, de parir, ela voltou para a cidade do interior, e aí meu irmão nasceu. Aí meu avô sossegou. Mas pagou multa? Porque pelo eu saiba, tem que pagar uma multa, né? Pagou uma multa de 10 mil yuan na época, era muito dinheiro. Muito dinheiro, 10 mil yuan para hoje em dia, vamos dizer, ela 100 mil reais, mais ou menos, né? 100 mil, mais né? ou menos. Nossa, é muito dinheiro para uma família. Sim. E ainda tem 3 filhos para criar, né? Tipo, caro. O seu irmão é muito caro. Meu irmão custou caro. O seu irmão custou caro mesmo. Então... eu sou filha única, né? Na verdade, uma história triste também, né? Que quando os meus tios e tias, todos eles tiveram filho. Tipo, minha mãe era a última que ter filho, né? Só que ela acha, nossa, todo mundo já teve filho, então eu vou ter filho também. Aí, na hora que eu nasci, ela é uma filha. Ela chorou por noite inteira. Caramba! Ela chorou por noite inteira. E ela não acreditou. Ela tipo... sério, de verdade, essa é a minha filha? Porque eu acho que o meu era um filho. Aí a médica falou, sim, é a filha mesmo. Só que meu pai é muito diferente. O meu pai, não, é nossa filha linda. Ela acalmou a minha mãe. Pelo contrário, porque normalmente os pais, o pai quer filho e mãe, tudo bem. Nasceu da minha barriga, eu aceito, né? Tipo isso. Mas hoje em dia ele sempre elogia. Nossa, ainda bem, era filha, porque filho custa muito caro. É verdade, tem que comprar casa, tem que pagar o casamento, isso. Né? Que é diferente aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil os pais pagam o casamento da filha, né? Isso. Geralmente não paga o casamento do filho, né? Lá na China, né, os pais do homem que banca tudo. Sim, aqui é diferente. E como todo mundo já sabe, né, China tinha 1 bilhão e 300 milhões de população. Ano passado, 2020, eles fizeram mais uma pesquisa, já chegou 1 bilhão e 410 milhões de população. Então, ou seja, aumentou mais de 5% de população. Isso é incrível. 5% para 10 mil pessoas não é muita coisa, né? Mas para 1 bilhão e 300 milhões é muita coisa, muita gente. Dentro desse número da população, por exemplo, de 25 anos até 60 anos são idades para trabalhar. Então, dentro dessa população, a gente tem mais pessoas para trabalhar. Sim, isso mesmo. Apesar do número que aumentou, mas aumentou bem no início, né, do 2010, 2011, 2012, mas a cada ano que passava, essa taxa de natalidade vem diminuindo, né? E aquilo que eu falei, estamos tendo mais pessoas adultas e idosas e menos criança, porque
a qualidade de vida está pedindo para que nós, mulheres, sejamos mais independentes e as mulheres estão focando mais na sua carreira, né? Para depois ter filho, para depois decidir a ter filho ou não, né? Estão postergando essa ideia de ter filhos. Então, está tendo cada vez menos crianças. Então, a reação da pública chinesa, ou você acha essa reação vai ser positiva, negativa? Como eles acham essa política? Bom, eu acho que a população chinesa não estão tendo uma animação assim, opa, agora eu vou, né, me trancar em casa, vou ser igual o coelhinho, fazer filhos. Não. Porque, primeiro, é muito caro ter filhos, né, lá na China. Apesar de ter uma educação pública que paga uma taxa pequena para estudar em escola pública, só que tem também muitas escolas particulares, que a mensalidade sai na média de 8.000 yuan, né? 8.000 yuan tá o que? 6.000 reais, 7.000 reais, mais ou menos? Sim, hoje, mais ou menos. Né? Então, é bem cara, assim, uma escola particular. E também, no termo de comprar casa para o filho homem, né? Se o filho for homem, né? Tem que comprar casa. E lá na China também tem essa questão de os filhos precisam cuidar dos pais idosos, né? Tem essa questão de cultura, né? Que os pais idosos moram com os filhos. Então, as pessoas jovens têm essa carga, né? Precisa alimentar os pais, também precisa alimentar os filhos. Então, sai muito caro, né? E eu acho que lá na minha cidade, na cidade de Taishan, que fica na província de Guangdong, um apartamento bom, na média, sai a 7.000 a 8.000 yuan por metro quadrado. Isso é um valor de um apartamento aqui, onde eu moro, nesse bairro aqui do Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu não sei quanto é um metro quadrado em Shanghai. Deve ser bem mais caro, né? Olha, em Xangai depende da região. Tem região que é mais caro, que custa 20.000, 30.000 cada metro quadrado. Então, se você pensar aqui no Brasil, uma casa custa 1 milhão, lá você pode comprar um banheiro. É triste, né, de saber disso, porque é muito caro, mas Xangai é a cidade mais custa, né, da China para viver ou para sobreviver, né, gente? É verdade. Por isso... Não é viver, isso é sobreviver mesmo, isso não é vida não. Sim, por isso pra gente, muitas famílias não... Realmente, eu conversei com a minha família, né, eles não querem ter nem segundo filho, nem pensa terceiro filho, sabe? Porque a mulher precisa cuidar de casa, precisa trabalhar e precisa cuidar dos idosos em cima, que nossa geração, que é 1980, nós temos já os pais um pouco, né, idosa, um pouco velho, né, mais de 60 anos, 70 anos, e a gente ainda tem filho para cuidar e ainda tem que trabalhar. Então, a mulher tem que virar superhero, né? A mulher tem que virar Superman, né? Superwoman, Mulheres né? Maravilhas. Mulheres Maravilhas, então. Isso. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, os alunos. Vocês aqui no Brasil, né, como brasileiros, vocês preferem menino ou menina? Deixe o seu comentário para a gente saber. E também não esqueça de curtir nosso canal e inscrever, tá bom? Você sabe ativar o sininho para não perder mais vídeos? Porque daqui para frente, toda semana, toda 2 semanas, a gente vai gravar um vídeo, né? Junto com a professora Chan também. Então, a gente vai ter muitos assuntos interessantes para vocês conhecerem China melhor. E ainda tem que trabalhar, então a mulher tem que virar superhero, né? Então, além disso, precisamos de babá para cuidar, né, dos filhos, né? Se bem que lá na China é muito comum também os avós cuidarem dos netos, né? Comum. Sim. Mas também
tem essa questão de contratar a babá. Aqui no Brasil, se a gente já acha caro, que custa em torno de R$2.000, R$1.500 por mês, lá na China é acima de 4.000 yuan. Isso é mais de R$3.000 por mês para uma babá. Isso. Então é bem caro. Por isso que eu não posso dizer que o chinês vai sair, né, fazendo filho igual coelhinho, não, porque nem um segundo filho eles têm vontade de ter, porque é muito caro, né? E eu lembro também, antes de liberar a política do segundo filho, tinha alguma coisa parecida assim, se o seu primeiro filho for menina, você tem o direito de tentar a segunda gestação, tentar um menino. Mas aí depois acho que esse requisito acabou e aí liberou o segundo filho para todas as famílias, né? Isso foi 5 anos atrás, né? Acho que não tem essa... Não, eu nunca ouvi falar isso em Xangai. Pode ser na outra cidade, aí não que eu saiba. É porque é muito óbvio de discriminar, né? Acho que não pode. Bom, estava sendo muito desequilibrado. Estava tendo muito menino, né? E estava tendo muito poucas meninas. E aí, depois eles acabaram com isso e liberaram o segundo filho para todas as famílias. Sim. Tinha uma pesquisa que na minha época de casar, tipo, quando eu tinha 25 anos até 30 anos, na China tinha 2/3 de menino e 1/3 de menina só. Então, o que significa? Um menino pode não achar mais a esposa, né? Porque não tem menina suficiente. Então vai ter que... ainda tem meninas que casaram com estrangeiros, né? Como eu e como professora Chan. É verdade. Falda de meninas. Falda de chinesa lá na China. Sim. E a sua irmã também casou com um estrangeiro? Não. Minha irmã casou com chinês. Com chinês. Ainda bem, então. Então, agora eu tenho mais perguntas para vocês. Vocês acham que é caro para ter filho aqui no Brasil? E geralmente, quantos filhos tem aqui no Brasil para uma família? A última pergunta, qual idade vocês começaram a ter filho, tá? Deixa no comentário e também não esquece de deixar o seu like. Agora a pergunta para você, professora Chan. Quantos filhos você tem? Eu tenho só meu príncipe. Eu tenho um príncipe que vai fazer 4 anos. 4 anos? Quantos anos você tinha, Ellie? Eu realmente... Eu tinha 31 anos, né? Eu tinha 31 anos quando meu filho nasceu. Que já era considerado como tarde na China. Né? Aqui no Brasil, eu acho que era uma idade normal, né? Mas na China, o pessoal tava... A minha irmã, por exemplo, minha irmã teve o primeiro filho, o meu primeiro sobrinho, nasceu quando a minha irmã tinha 21 anos. Nossa, muito cedo! Ela basicamente era uma criança ainda. Pois é, né? Mas assim, depende realmente de cidade para cidade, de região para região, né? Como nós somos do interior, geralmente as pessoas têm filho mais cedo, né? Para cidade grande, como em Shanghai, tem filho mais tarde. Sim, na nossa família quase todo mundo teve filho depois de 30 anos. Eu, por exemplo, eu tinha minha filha quando eu tinha 37 anos. 37? Sim. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Quantos anos você tem? Eu tenho 27 38? Agora. Não, mentira. Eu tenho 38 agora. Minha filha tem 15 meses. Você não parece. Você não parece. Sim, obrigada. Meu Deus. Meu Deus, Jesus. Não parece mesmo. Parece sim. Você é muito brasileira agora. É maquiagem, gente. Maquiagem, colágeno que eu tomo. Então, professora Chan, você tem um filho, né? Então, quanto você gasta com ele por mês, mensalmente, com estudo, roupa? Será? Pode contar pra gente? Compartilhar? Sim. Ele já está na creche desde os 1 ano e meio, né?
E a creche a gente paga em torno de 800 por mês. Isso já é considerado, assim, o valor média mesmo, né? E Não é muito caro, não. não é muito caro, porque temos sim creches mais caras. E roupa eu não gasto, roupa, assim, comprar roupa de marca, comprar roupa muito cara pra ele, eu não compro, porque a criança perde roupa muito rápido. Então, eu fico gastando muito dinheiro, né, muito caro, e aí perde muito rápido. Então, eu aproveito promoção e compro camisetinha assim de 15, né? Shortinho também, baratinho assim pra ele. Nossa, Eu acho que tem. Você precisa me falar onde você compra roupa, porque eu não achei esse preço. Bom, eu não vou fazer propaganda menina, né? na loja. Menina... Na loja Alfabeto. Ah, sim. Alfabeto é legal, sim. Gostei. Sim, sempre tem promoção de 50%, 60%. Aí eu já bom, aproveito bom. e já compro, assim, de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos. Legal. Aproveito. Menina tem mais opções, né? Que eu compro Menina mais gasta mais, vestidinho. né? Gastar um pouco mais. Pra Nas roupas. enfeitar, fazer de boneca, Sim, brincar de sim. boneca. Sim. Só tiarinha, Aí eu nossa, não gasto ela tem muito uma com caixa roupa, de tiarinha. Ok. Caramba! E o que mais? Então, aí além da creche, ele começou a ter aula de alemão, porque eu já ensino inglês, já ensino chinês, ele aprende português naturalmente aqui no Brasil, né? E eu não quero ensinar muitos idiomas eu mesma pra ele, porque senão vai confundir, aí a gente se perde, a gente fica sem um idioma de amor, né? Porque o nosso idioma de amor é o quê? É chinês e português, e inglês às vezes também. Mas se eu for começar eu mesma a ensinar muitos idiomas pra ele, ele se perde, né? Então, eu também não falo alemão, e aí daria muito trabalho pra eu, né, começar a aprender um alemão para depois ensinar ele. Eu vou perder tempo e ele vai perder o tempo dele, porque eu acho criança quanto melhor para aprender idiomas, então eu não quero que ele perca mais tempo. Então, eu pago uma professora, eu preparo a aula, aí a professora pega a minha aula preparada, ela dá a aula de alemão para ele. E está tendo muito bom resultado. Você prepara a aula de alemão? Eu preparo. Sim, Nossa. ela me ajuda a fazer a tradução, mas assim, o método eu que preparo. Legal, porque você já as tem experiência de brincadeiras, método, os né? jogos. Legal. Aí eu que preparo, eu que dou Nossa. essas ideias. Aí a professora vem, pega o material tudo pronto e segue o passo a passo e dá aula. E ele adora. Ele tem aula muito curta, meia hora, né, na quarta-feira, e aí a gente tá percebendo que a aula tá rendendo muito, e aí a gente vai aumentar o tempo da aula na sexta, vai ser 1 hora, porque vai ter mais brincadeiras, e ele adora, toda vez que a aula acaba, ele não quer que a professora vá embora. Então eu fico muito feliz, porque a aula foi eu que preparei, né, e ele tá gostando disso. Então, sim, você conhece ele melhor, né? Legal, aí eu tô ficando muito feliz, muito satisfeita. Além da aula de alemão, ele também tem aula de musicalização e natação, né? Ah, sim, para desenvolvimento pessoal, né? Músculo. Sim, ele é bem isso. fortinho, né? Ele Legal. ele é. Aqui em Campinas, você mora em Rio, né? Isso. Aqui em Campinas, nós temos uma escola alemã. Se chama Porto Seguro. Não, Eu sim, tô aqui no Rio também tem. Tem? Porto Seguro mesmo? Não. Aqui no Rio, que eu outra. saiba, tem outros 2 que são bem famosos, mas lá no Zona Sul, longe de mim. Ah, tá, entendi. Aí não tem como, aí é mais fácil. A minha professora de alemão mora aqui no bairro vizinho. Rapidinho ela já chega. Legal. Então, seu filho de 4 anos já fala chinês, português, inglês e alemão. Ele já é poliglota. Nossa. Ele é. Ele entende tudo que a professora fala já. Ele já... Depois de um mês e meio de aula só, ele já entende muita coisa. Incrível. Incrível. Desde quantos anos ele começou a fazer as aulas?
Aula de quê? De línguas. Então, o chinês começou na gestação, na barriga. Quando eu percebi que eu estava grávida, eu já comecei a falar chinês com ele. Mas assim, cedo demais. O certo, porque eu depois comecei a pesquisar, né? O certo é no último trimestre da gestação. Quando a gestação completa 7 meses, já está na hora de começar a ensinar qualquer idioma. Ou você mesmo começa a falar com a criança. Antes disso, não adianta. Antes disso, a criança que está na barriga não vai perceber o som através do líquido ambiótico. Acho que é ambiótico. Não vai perceber. É só a partir do 7º mês que vai começar a perceber os sons do lado de fora da barriga. Então, a partir do 7º mês de gestação, a gente já consegue conversar, né, tanto em português, na sua língua materna, né, português ou outros idiomas. E aí, a partir disso, é só continuar que a criança consegue tornar esse idioma como um idioma materno para a criança. Então, a partir da gestação, eu já comecei a falar chinês com ele, ler história, cantar, né, citar poesia. E aí, quando a gente manteve essa rotina de estudo, de leitura, aí quando ele completou 6 meses de vida, aí eu comecei a ensinar inglês para ele. Eu comecei tarde, porque o certo é começar no 7º mês da gestação, né? Mas, certo. Enfim, eu comecei com 6, quando ele completou 6 meses, aí eu comecei a ensinar inglês para ele. Aí ele entende muita coisa assim em inglês. A gente conversa em inglês, ele entende. Ele assiste filme em inglês. E aí, aí, por causa do tempo dele, né, de distribuição do tempo, aí agora que eu botei a professora de alemão, que eu achava, assim, a melhor época realmente é quanto menor, melhor. Então, eu não queria passar de 4, 5 anos. Se ele tiver 5 anos, a aceitação dele de um novo idioma é mais difícil. Então, quanto é mais nova, é melhor para começar. E você ensina outros idiomas para chinês? Eu tem que ensino ensinar, ela né? chinês, né? Eu falo com ela em chinês. E as babás, né, a babá, a empregada, meu marido fala com ela em português. Em inglês a gente ainda não ensinou, mas alguma coisinha que... Ela tem amiguinho, né, que fala inglês também, aí eles se comunicam em inglês. Mas ela só tem 15 meses. Ela mal fala ainda, né? Não, ela mas acabou é de isso começar a falar. Sim, mas é isso que eu tô falando. Ela não precisa começar a falar palavras para você começar a ensinar idioma para ela. Ela Sim. Né, Ela como que a entende. criança... Isso, como que a criança aprende a falar primeiro? A gente fala, ele vai ouvir, aí depois chega uma certa idade e ela começa a produzir os sons. Quando ela começar a produzir, ela vai produzir tudo de uma vez só, entendeu? Ah, sim, ela entende. Então, na China, esses gastos são para seu filho. Na China também, eu tenho as amigas ainda na China, elas deixam o filho fazer curso de línguas, né? Na China é mais popular para estudar inglês, espanhol e também alemão, tá? E também faz curso de desenhos, curso de xadrez, curso de natação. Tipo, criança quase não tem final de semana também, né? Porque estuda o dia inteiro. Então, e lá custa caro para cada curso, sabe? Cada curso de criança custa quase 10 mil, às vezes mais de 10 mil, né, reais, ou kwai, né? Moeda chinesa. Então, eu acho que nesse ponto, a educação na China é mais caro também do que no Brasil. É verdade. Igual nos Estados Unidos. Igual lá nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos a educação é pública, né? As escolas, até quando essa período difícil dessa situação, que as crianças estão tendo aula online, a escola distribui um iPad pro aluno poder ter aula online em casa. Isso nos Estados Unidos, olha só. E aí, só que os cursos são caros. Aula de natação, por exemplo, $50 uma aula. Nossa. R$300. Isso R$250 um mês, uma né? aula.
Não, uma aula. Aí isso... Uma aula. Não, vai ser o preço de um mês para brasileiros. Aqui no Brasil, né? Pois é bem caro. Bem caro. Cada país tem situação diferente. Então, por isso, né, nosso assunto hoje de deve ou não deve, quer ou não quer ter o segundo filho. Então, realmente, eu vou pensar 2 vezes de ter terceiro. Segundo eu quero, mas terceiro eu vou pensar 2 vezes. Tá? Sim, verdade. Muito obrigada, professora Chan. Prazer você todo é querida. Tudo feliz de conversar com você. Você tem muito conhecimento, né? Obrigada, imagina. Gostei. Então, a gente vai conversar mais ainda nos próximos vídeos, tá? Com certeza, sim. Que legal. Pessoal, não esqueça de inscrever no canal da professora Chan, aula de chinês. É muito fácil, né? Aula de chinês. E dê o like para este vídeo, para nós, tá? Até o próximo vídeo. 再见! 再见!